Valéria e Arthur se beijam pela primeira vez. Paula se sente ameaçada com a chegada de Saul e teme perder o controle da situação. Ofélia enfrenta Priscila para proteger Valéria. E Mar descobre que está grávida. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela As Filhas da Senhora Garcia, no resumo semanal de 4 a 8 de agosto. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Arthur diz que é capaz de vender tudo que tem para seguir em frente com a campanha. Nicolas diz que é bom, porque é por culpa dele que estão assim. E o menos que espera é que ele os tire desse problema. Mar chega em casa e Valéria tenta se explicar para ela. Mar continua chamando a irmã de mentirosa. Ofélia chega radiante, diz que finalmente vão sair daquele lugar graças a Valéria e a abraça. Chateada e triste, Mar parabeniza a mãe e diz: finalmente a senhora tem uma filha que não é uma boba, que você consiga tudo o que quer e que sonha. Ofélia diz a Mar que há muitas oportunidades. Valéria diz a Mar que não queria. Mar não quer ouvir nenhuma das duas e vai para o quarto chorando. Leonardo diz ao pai que lamenta o que fez contra os irmãos e não voltará a acontecer. Mas o que o Nicolas e o Arthur fizeram, ele não sabe como pode resolver. Valéria pergunta como que a mãe pôde dizer isso na frente da Mar. Ofélia diz para ela não se preocupar com a Mar, que logo isso vai passar, que agora ela é a imagem da marca Portila e vai mudar a vida delas. Valéria diz para a mãe esquecer, porque ela não pensa em aceitar, pois não a interessa trabalhar com essa empresa. Ofélia diz que ela não pode fazer isso, que não vai perder esse tanto de dinheiro. Mostra o cheque para ela. Diz que conseguiu com que pagasse 1 milhão para elas e com isso terminam todos os problemas delas. Ofélia diz que falou com eles como representante dela e a outra metade eles vão dar quando ela assinar o contrato. Valéria diz que nunca vai ser a modelo daquela marca, rasga o cheque e diz que o Arthur se aproveitou da situação para tirar aquela foto dela. Ofélia diz que tanto faz e o mínimo que ela pode fazer é assinar aquele contrato. Valéria diz que a mãe não vai manipulá-la como faz com a Mar. Luiz pergunta se Leonardo já cancelou a exclusiva com a revista. Leonardo diz que ainda não, porque a editora continua viajando. Ofélia diz a Valéria que sabe que ela tem medo de que as pessoas a vejam, porque nunca se sentiu bonita. Mas o Arthur acredita nela. Valéria diz que para Arthur tudo é um jogo. Ofélia diz que conhece ela muito bem. Ela não acredita em si mesma e é uma pena, porque o Arthur tem muita fé nela. Mas enfim, ele vai se decepcionar, como ela se decepcionou e outras pessoas também vão se decepcionar. Valéria não gosta do que a mãe fala sobre ela e sai. Camila diz a Arthur que por causa das estupidezes dele, a sua amiga está muito mal. Arthur diz que não tem culpa pelo que está acontecendo com a Priscila. Ela é bem grandinha para saber que ele não vai cair nas chantagens dela. Ofélia diz para a Mar não ficar assim, que tem certeza que vai chegar coisas muito boas para ela e vai fazer o possível para que isso aconteça. Leonardo diz a Paula que o pai está convencido de que ele quis trair os irmãos, está furioso e disse que eles já não têm o apoio dele. Paula pergunta se isso não vai afetar com que ela seja a capa da revista. Leonardo diz que não sabe. Paula diz que é claro que não, que isso vai ser algo temporário, que em alguns dias a raiva do Luiz vai passar. Tudo voltará à normalidade e o que eles devem pensar é em uma estratégia para conseguirem ganhar o que sempre sonharam. Mar diz à mãe que está farta dela e de todos. Paula diz a Leonardo que vai retomar sua carreira de modelo, porque ela sim pode parar a namoradinha do Arthur. Paula diz que quando sair na capa da revista e o pai dele ver, vai se dar conta de que ela é o melhor para ele. Luiz pede para Arthur lhe dizer o que está acontecendo entre ele e Valéria. Arthur diz que nunca havia conhecido ninguém como Valéria, que ela é uma mulher totalmente diferente das que ele já saiu. Ela é uma mulher muito forte. Não importa para ela o que ele tem, mas o que ele possa sentir por ela não tem nada a ver com a decisão que tomou. Ela tem exatamente todos os atributos que as outras modelos não têm. Tem um olhar forte, os lábios dela dão um toque de sensualidade. E é assim que ele achou que ela era a indicada para a linha de roupas do Nicolas. Luiz diz que nunca havia escutado ele falar de alguém assim e que acha que há algo mais nisso tudo. Arthur diz ao pai que sim, que está apaixonado por Valéria.
Ofélia se lamenta por Valéria ter rasgado o cheque e diz: por que você fez isso, Valéria? Por quê? 500.000 jogados no lixo. Paula diz para Leonardo fazer o pedido e vai ao banheiro. Então, ela encontra com um homem que diz que ela está mais bonita do que a última vez que ele a viu. O homem diz que agora tem mais dinheiro e pergunta se ela não gosta disso. Ele diz que não se esquece das coisas que fizeram juntos, sente falta, pergunta quanto tem que pagar para que eles fiquem juntos outra vez e diz que ela pode dar o seu preço. Paula se desvencilha dele e entra no banheiro. Valéria recebe a mensagem de uma pessoa dizendo que pegou o número dela na academia e que é uma personal trainer. Valéria combina com a pessoa de vê-la no dia seguinte. Paula volta para a mesa aflita, chama Leonardo para ir embora, dizendo que não está se sentindo muito bem. O homem que falou com ela está por perto, encarando eles. Leonardo vê e pergunta a ela quem é ele. Paula diz que acha que é alguém que conhece, mas não importa. É alguém que nunca lhe caiu bem e pede para ir embora logo. No dia seguinte, Valéria vai até a empresa Portila e diz ao advogado que só foi dizer que a senhora Ofélia Garcia não a representa. O advogado diz que a mãe dela já chegou a um acordo com eles. Valéria diz que Ofélia não é a sua representante e que já rasgou o cheque porque não lhe interessa o dinheiro deles. O advogado pede para ela assinar o cancelamento do contrato então. Luiz, Nicolas e Leonardo ficam sabendo que a escolha de Valéria não só ajudou a nova linha criando expectativa, mas também levantou a imagem de toda a campanha nas redes sociais. O funcionário diz que a imagem da Valéria com a logo se tornou viral. Empolgados, Nicolas e Luiz dizem que não esperavam isso. O empresário diz a Nicolas que aquela mulher pode ser de muita ajuda e não só para a nova linha de roupas dele, mas para toda a empresa. Valéria chega a casa para dar a sua aula, fica surpresa ao ver que se trata de Patrícia e logo quer ir embora. Priscila diz que as duas têm muito o que falar. Valéria diz que não tem nada para falar com ela e vai saindo. Priscila empurra, diz que ela se meteu na vida do Arthur e é muito pouca coisa para ele. Valéria diz que o Arthur não a interessa. Priscila diz que o Arthur vai voltar para ela, que Valéria é tão insignificante e não vai durar nada na vida dele. Valéria pergunta por que ela machuca tanto a si mesma. Diz que é evidente que o Arthur tenha enganado milhões de vezes e para que ela continue perto dele. Priscila diz que não estão falando dela, que Valéria gosta do Arthur e ainda deu aquele horrível suéter para ele. Mas o bom é que ela pôde rasgá-lo antes de vê-lo usando ele. Valéria fica furiosa ao saber que foi Priscila que rasgou o suéter do seu pai. Priscila diz que ela e a mãe querem pegar o Arthur. Valéria diz que com a sua mãe, Priscila não vai se meter ou vai se arrepender. Priscila diz para ela não se atrever a voltar à ameaçá-la. Valéria dá um empurrão nela, diz para ela deixá-la em paz, a sua mãe também, e vai embora. Morrendo de raiva, Priscila pega um vaso, pronta para atiçá-lo no chão, mas para, ao pensar em algo para prejudicar Valéria. Mar vai para a mansão Portila com Ofélia. Arthur pergunta se Ofélia conseguiu convencer Valéria a fazer a campanha. Ofélia diz que ainda não, mas vai conseguir, é questão de tempo. No ponto de ônibus, várias pessoas querem tirar fotos com Valéria e ela sai apressada dali, incomodada com a situação. A empregada encontra Priscila caída no chão, com sangue na cabeça e chama Francisco. Assustado, Francisco pergunta quem fez aquilo com ela. Priscila diz que foi a Valéria. Nicolas diz a Arthur que todo mundo está falando sobre a foto da Valéria e eles precisam aproveitar. Arthur diz que Valéria não quer fazer parte disso e revela que usou a imagem dela sem a sua autorização. Nicolas diz que não sabe o que ele vai fazer, mas precisa convencê-la já. Camila volta a humilhar Mar, dizendo que ela não terá o que ela tem e que nunca deveria ter saído daquele bairro imundo. No hospital, Priscila diz ao pai que Valéria vai pagar muito caro pelo que fez a ela. Camila diz que Mar pode dizer o que quiser ao pai dela, para que ele permita que ela continue indo para sua casa, mas garante que vai fazer com que a vida dela ali seja um inferno. Ofélia encontra Mar chorando e pergunta o que aconteceu. Mar diz que não quer ficar mais nenhum segundo ali. Mar sai da mansão escondida da mãe. Nesse momento, Nicolas está chegando e, sem querer, atropela ela.
Nicolas ajuda a Mar a levantar e pede desculpas. Mar diz que foi tudo sua culpa e já vai para casa. Nicolas insiste para ela deixar ele levá-la em casa. Ofélia vê os dois saindo juntos e fica sem entender o que está acontecendo. Jacinto jura a Juan que está fazendo todo o possível para tirá-lo da cadeia porque se sente culpado e pede perdão por ter batido nele. Juan diz que o pai não tem culpa, que os dois erraram, fizeram as coisas do jeito errado. Mar chega em casa com Nicolas e vê dois policiais batendo na porta. Valéria sai e pergunta o que está acontecendo. O policial diz que ela está presa por ter agredido a senhorita Priscila. Valéria diz que aquilo é um erro, que não fez nada. Mar diz à irmã que não vai deixá-la só. Os policiais saem com Valéria e Mar diz a Nicolas que não sabe o que deve ter acontecido. Nicolas diz que parece que a irmã dela agrediu a Priscila. Mar diz que a irmã nunca faria algo assim. Nicolas diz que eles precisam ir à delegacia para terem mais informação. Priscila e o pai chegam à mansão Portilla. Francisco diz para Arthur, Luiz, Camila e Graciela verem o que a namorada do Arthur fez com a Priscila. Que aquela mulher entrou na sua casa e bateu em sua filha. Arthur diz ao pai que a Valéria seria incapaz de fazer algo assim. Priscila diz que Valéria zombou dela e disse que o Arthur era seu. Que empurrou Valéria para sair da sua casa, mas ela a golpeou com um jarro. Arthur defende Valéria, diz que a conhece perfeitamente e que Priscila diga a verdade, quem fez aquilo com ela. Francisco diz a Arthur que é a última vez que a sua filha sai machucada por culpa dele e aquela mulher vai pagar na cadeia. Valéria jura ao delegado que não fez nada. Diz que a Priscila enganou, a chamou até sua casa para supostamente ser a sua personal trainer, mas a humilhou e insultou. O delegado mostra para ela fotos da testa de Priscila machucada. Valéria diz que aquilo não é verdade. Reconhece que empurrou Priscila, mas diz que quando foi embora da casa dela, ela estava perfeitamente bem. O delegado manda os policiais levarem Valéria para a cela. Nicolas avisa Arthur para onde levaram Valéria. Camila diz que o irmão está cego por aquela mulherzinha. Mar liga para a mãe e conta que Valéria está presa. E imediatamente Ofélia vai ver a filha. Valéria diz à mãe que a ex-namorada do Arthur está acusando de bater nela, mas jura que não fez nada. Ofélia diz para ela não se preocupar e jura que vai tirar ela dali. Arthur chega à delegacia e Nicolas diz a ele que a Valéria está em uma cela. Arthur diz que precisa ver ela. Nicolas diz que não sabe se ele vai poder, que só conseguiu com que deixassem a senhora Garcia entrar, que está tudo muito complicado. Nicolas diz que acha que o Francisco deu dinheiro para pressionar para que Valéria fosse presa rápido, e eles querem ir com tudo contra ela. Nicolas diz que viu as fotos das lesões em Priscila e isso já é demais. Arthur afirma que Valéria não fez isso. Nicolas pergunta por que ele tem tanta certeza. Arthur diz que a conhece e ela seria incapaz de fazer algo assim. Arthur fala com os policiais para ver Valéria, mas eles não permitem. Mar pergunta para a mãe como Valéria está. Ofélia diz que mal, que o que ela está vivendo é uma injustiça. Arthur promete a Ofélia que vai fazer de tudo para tirar Valéria da cadeia. Priscila diz que Camila não sabe como a Valéria ficou e pensou que ela ia matá-la. Camila pergunta o que aconteceu, porque a Valéria estava na casa dela. Priscila diz que não faz ideia de como Valéria conseguiu o seu endereço, que ela chegou e começou a insultá-la, dizendo para deixar o Arthur em paz. Para ser preso, Arthur entra em um restaurante, começa a quebrar as coisas e diz para chamarem uma viatura. Leonardo diz a Paula que parece que vão cancelar a capa da revista dela. Paula fica nervosa, pergunta se é porque querem a idiota da Valéria e diz que ele não pode permitir que façam isso com ela. O advogado diz a Nicolas que há inconsistência na declaração da Priscila, que ela narra uma coisa que não corresponde com o que diz depois, e tem quase certeza de que a Valéria não fez o que ela diz. Nicolas diz para então ele fazer o que for preciso para tirar a Valéria da cadeia. Valéria fica surpresa ao ver Arthur sendo preso. Arthur pergunta se ela achou que ele ia deixá-la sozinha ali. Diz que sabe que ela não fez nada e não pensa em sair dali até que ela saia. O policial coloca ele na cela, que fica de frente com a dela. Valéria diz que não entende e pergunta o que ele está fazendo ali. Arthur diz que queria conversar com ela e acha que ali vão poder. Valéria diz que não fez nada.
Arthur diz que sabe. Ela pergunta por que ele tem tanta certeza. Arthur diz que ainda que ela não acredite, ele a conhece e sabe que ela seria incapaz de fazer algo assim. Camila mostra para o pai e a tia a notícia de que Arthur foi preso. Valéria diz a Arthur que sequer sabia que a Priscila morava naquela casa. Ficou muito surpresa quando a viu e logo ela começou a reclamar, dizendo que ela estava saindo com ele. Arthur diz que ela já passou por muitas coisas por sua causa e promete que ela nunca mais voltará a sofrer por culpa dele. O advogado diz a Luiz que Arthur se negou a receber ajuda. Nicolas diz ao pai que a Valéria também está presa ali e o Arthur disse que quer ficar com ela. Irritado, Luiz diz que se essa é a decisão do Arthur, que ele fique ali então e vá embora. Arthur e Valéria passam a noite, um olhando para o outro. No dia seguinte, Ofélia e Mar chegam à delegacia para ver Valéria. O policial diz que Arthur já cumpriu as suas horas e está livre. Arthur pergunta por Valéria. O policial diz que só ele pode sair. Arthur diz que não vai sair até que a Valéria saia, porque ela é inocente. O policial obriga ele a sair da cela. Valéria diz para Arthur que é melhor ele ir, para ele não se meter mais em problemas. Arthur diz que está bem e vai sair para poder ajudá-la, para ela resistir. Luiz pergunta aos funcionários como que vai a campanha das roupas de outono e inverno. Um deles diz que ainda estão esperando que eles deem sinal verde. Luiz pergunta do que ele está falando. O homem diz que Leonardo parou com a campanha porque fez acordo com uma exclusiva. O advogado da empresa diz para Valéria lhe contar como tudo aconteceu. Arthur diz a Ofélia que passou a noite toda com a Valéria para cuidar dela e ela pode ficar tranquila, que ela está bem. Francisco diz a Priscila que o advogado lhe disse que há contradições no que ela e a empregada declararam e isso não ajuda eles em nada. Priscila diz que Elvia sempre foi muito tonta e ela disse a verdade. Tudo que aconteceu é culpa da Valéria. Nicolas diz ao advogado que ele mesmo vai pagar por seus honorários, por estar defendendo a Valéria, mas que ele não diga para ela que é ele que está ajudando. Hector diz que Valéria pensa que foi o Arthur que o mandou. Nicolas diz que é melhor que ela continue pensando isso. Hector diz que Valéria é muito orgulhosa. Ela não aceitou o contrato e nem o cheque. Surpreso, Nicolas diz que talvez Valéria seja uma mulher única. Luiz conversa com a editora da revista, com quem Leonardo havia feito o acordo, e diz que sabe que ela pediu uma exclusiva para o seu filho. A editora diz que não pediu nada, que foi o Leonardo que a procurou para lhe oferecer a exclusiva, em troca de que eles dessem uma capa para a esposa dele. Valéria é solta e agradece a mãe e a irmã por estarem ali e se preocuparem com ela. Mar diz que elas a amam muito e que bom que ela já está livre. Arthur diz a Valéria que fica muito feliz em saber que ela está livre e promete que não vai descansar até que prove que ela é inocente. Furioso, Luiz briga com Leonardo pelo acordo que fez com a editora da revista para que Paula saísse em uma capa. Leonardo diz ao pai que não quis enganá-lo e pensou que era algo que convinha a todos. Luiz diz que com isso ele só lhe demonstra que é o brinquedo da esposa. E para se esquecer da exclusiva, da capa da revista para Paula e, acima de tudo, que ele volte a confiar nele. Arthur procura Priscila. Diz que sabe perfeitamente que a Valéria não fez nada com ela e precisa que ela retire todas as acusações contra ela. Priscila diz que se ele quiser salvar a Valéria, a única coisa que tem que fazer é deixá-la e voltar para ela. Arthur diz que nunca mais voltará a ficar com ela. Priscila diz que então Valéria vai viver presa. Arthur pergunta até onde vai chegar a obsessão dela e jura que não vai descansar até demonstrar para todo mundo que ela é uma mentirosa. Priscila diz que Valéria é uma selvagem e a machucou por culpa dele. Arthur diz que talvez não conheça a Valéria tanto, mas a ela conhece perfeitamente e sabe do que ela é capaz. Priscila diz para ele esquecer da Valéria, porque ela não vai descansar até vê-la na cadeia por anos. Ao sair, Arthur pede para a Elvia lhe dizer a verdade. Pergunta se ela sabe o que aconteceu entre a Valéria e a Priscila e diz que a liberdade de uma grande mulher está nas mãos dela. Francisco chega nesse momento e Elvia fica com medo. Arthur diz a Francisco que Priscila está mentindo. Francisco manda a Elvia entrar. Pega Arthur pelo colarinho e pergunta como ele se atreve a ir na casa dele para questionar sua filha.
Arthur diz que a Priscila está mentindo e ele sabe perfeitamente. Francisco diz que tudo o que aconteceu ali é por culpa dele e manda ele ir embora e não voltar. Arthur diz que a verdade vai aparecer e sai. Má diz a Valéria que estava muito brava, mas a verdade é que não tem nenhuma boa razão para estar brava com ela. E se a irmã quiser ser modelo, que seja, ela só quer que ela seja feliz. Valéria agradece, mas diz que não quer ser a imagem de ninguém. Má diz que é óbvio que o Arthur gosta dela e muito. Leonardo está enchendo a cara no clube. Jimenez, o homem que falou com Paula, está no mesmo lugar e dá dinheiro para o garçom lhe dizer quem ele é. O rapaz diz que Leonardo é o filho mais velho da família Portilla. Jimenez conhece Arthur. Liga para ele. Diz que acabou de voltar para o país e tem uns negócios que podem interessar para ele. Arthur diz que avisa ele quando puder encontrá-lo. Jimenez diz para si mesmo: você não vai se livrar tão fácil de mim, Paula. O advogado diz a Nicolas que uma coisa é que Valéria fique livre das acusações da Priscila. Outra é que eles possam usar a imagem dela. Nicolas diz que Arthur só tem o colocado em problemas, mas ele não vai se render, pois tem trabalhado muito nesse projeto. Má sente uma tontura. Valéria fica preocupada e pergunta se ela está bem. Má diz que se sente muito cansada, que tem tido muitos pesadelos e sente medo pelo Juan. Está muito preocupada com ele. Valéria diz para a irmã descansar e amanhã elas veem o que podem fazer para ajudar o Juan. Arthur chega à casa de Valéria. Para Má não acordar, ela chama ele para conversarem no quarto dela. Arthur diz que foi ver a Priscila e tem certeza de que ela está mentindo e usando a sua empregada doméstica para encobri-la. Arthur diz para ela ficar tranquila, que vai fazer de tudo para que a Priscila deixe de incomodá-la. Valéria pergunta o que ele vai fazer. Arthur diz que o que for preciso, seja o que for. Ofélia chega em casa. Fica surpresa ao ver Arthur saindo do quarto de Valéria e diz que não sabia que a filha tinha visita, mas já é muito tarde. Valéria diz que Arthur já está indo, que ele só foi lhe dizer algo sobre o caso e eles não queriam acordar e não queriam que a Má acordasse. Ofélia diz a Arthur que não agradeceu pelo advogado. Surpreso, Arthur pergunta qual advogado. Ofélia diz que o que ele colocou para defender a Valéria e o agradece. Arthur fica intrigado, mas não diz nada e sai. Leonardo chega em casa bêbado e diz a Paula que é oficial. O pai dele cancelou a capa da revista dela. Furiosa, Paula diz que no fundo sabia que ele ia decepcioná-la e ela ia terminar com as ilusões quebradas como sempre. Nicolas procura a Valéria. Diz que sabe que eles começaram com o pé esquerdo, mas gostaria que pudessem conversar tranquilamente, sem discutir. Valéria diz que tudo bem para ele falar. Nicolas diz que se o irmão dele a escolheu foi por algo. Valéria diz que foi para irritá-la. Nicolas diz que não, que o Arthur é muito bom no que faz e mesmo sabendo de todos os problemas que ia ter, decidiu que ela fosse a imagem da campanha. Nicolas diz que se deu conta de que ela é uma mulher honesta, que tem muito tempo trabalhando nesse projeto, não quer que tudo vá parar no lixo e pede para ela aceitar o trabalho. Nicolas diz que só por essa campanha e que ela demonstre o que o Arthur viu nela para escolhê-la. Valéria diz a Nicolas que não tem que demonstrar nada a ninguém. Nicolas diz que ela aceitando a fazer a campanha poderá ajudar a mãe com a casa e a si mesma com todos os gastos que tem. Ofélia fica na janela de olho nos dois lá fora, doida para saber o que eles estão conversando. Valéria diz a Nicolas que vai fazer a campanha, mas só por um motivo, porque quer que ele engula as suas palavras, porque a humilhou e pergunta se ele se lembra que disse que ela se vendia por dinheiro. Valéria diz que ele verá que essas coisas não interessam a ela. Nicolas pergunta o que ela está querendo dizer. Valéria diz que quer que lhe paguem o justo, não a quantidade absurda que a mãe dela disse para eles. Nicolas diz que está bem, eles podem negociar isso, e aí espera amanhã no escritório dele. Ofélia pergunta para Valéria o que o Nicolas disse para ela. Valéria diz que amanhã vai conversar com ele sobre a campanha. Má diz que a irmã é perfeita para ser a imagem da linha de roupas esportivas. Ofélia insiste para acompanhar Valéria, dizendo que toda modelo precisa de uma representante. Valéria diz que não, porque a mãe já fez muito desastre da vez passada. Luiz pergunta até quando Arthur vai continuar brincando com Valéria. Arthur diz que não está brincando com ela.
Luiz diz que sempre falou para ele que tem que pensar nas consequências antes de tomar a decisão. Arthur pergunta o que isso tem a ver. Luiz diz que o que está acontecendo com a Priscila e agora com a Valéria é por culpa dele. Pode ser que ele não esteja brincando com a Valéria, mas usou a Priscila, a encheu de ilusão. Arthur diz que sempre foi sincero com a Priscila. Luiz diz que ela é uma mulher que sente e ele sabe que não foi prudente na relação que teve com ela. Luiz diz que espera que isso sirva de lição para ele e que a única coisa que quer é que ele seja uma pessoa melhor. Paula joga água na cara de Leonardo para acordá-lo e diz que não sabe como ele vai fazer, mas precisa encontrar a forma de recuperar a capa da revista para ela. Leonardo diz que disse que não tem como, o pai não quer. Paula diz para ele fazer algo para que o pai e os irmãos o levem a sério. Ela diz que também é uma Portilla e vai começar a levantar a voz, e juntos eles vão poder. Graciela avisa Luiz que amanhã vai pagar a conta da Glória no hospital. No dia seguinte, Ofélia pergunta se Má está melhor. Má diz que continua se sentindo muito cansada, mas a mãe pode trabalhar tranquila. Paula diz a Luiz que está muito preocupada com o Leonardo, que mais uma vez ele demonstrou que não leva a sério nada do que ele faz na empresa. Luiz diz que as decisões que toma é algo que ela não deveria se meter, e ela não pode chantageá-lo como faz com Leonardo. Paula diz que somente quer o melhor para o marido. Luiz diz que não, que ela só pensa nela, e por isso manipulou Leonardo para tirar proveito, mas ele não vai permitir. Luiz diz que tudo que tiver a ver com a empresa e como ele trata os filhos só diz respeito a ele, que não precisa e nem quer saber a opinião dela. Paula diz que faz parte da família, ele gostando ou não, e espera que algum dia possam lhe dar esse lugar. Ofélia chega à mansão Portilla, encontra Rosil e pergunta o que ela está procurando. Rosil diz que ficou sabendo que um dos rapazes Portilla foi preso e pergunta como ele está. Ofélia diz para ela ir perguntar diretamente para o senhor Portilla. Rosil diz que não quer ver ele. Ofélia diz que não é a primeira vez que vê ela e pergunta por que ela não lhe diz de uma vez o que quer. Rosil fica nervosa e diz que não tem que dar nenhuma explicação para ela. Ofélia diz para ela não ficar com raiva, que a nova governanta e a sua obrigação é contar para os patrões tudo o que acontece. Rosil diz que conhece a família Portilla há muitos anos, mas tiveram um problema e por isso ela não quer ver o senhor Portilla, mas se importa com aqueles rapazes porque os conhece desde crianças. Foi babá deles, mas acabou brigando com os patrões e a única coisa que quer saber é que se eles estão bem. Ofélia pede para Rosil lhe dar o seu telefone e diz que ligará para ela assim que puder. Rosil salva o seu número no celular de Ofélia e a agradece muito. Ofélia se pergunta o que aquela mulher quer. O médico diz a Suzana que vão deixar a dose do remédio de Glória, que vão baixar a dose do remédio de Glória, porque assim aumentam as possibilidades de que ela acorde. Má vai visitar Juan novamente. Um dos presos que está na mesma cela que ele está em cima dela e a agarra à força. O policial chega com Juan nesse momento. Juan faz o outro preso soltar Má. O policial o leva dali. Juan diz a Má que diz para ela não ir vê-lo. Má diz que não pode deixar ele ali. Juan diz que o seu sangue ferve, de que a vejam, que a toquem, e se ela continuar indo ver ele, só vai fazer com que tudo fique pior. Juan pede para ela ir embora e diz que não quer voltar a vê-la ali. Valéria chega à empresa para assinar o contrato da campanha. Camila acompanha a tia até o hospital e vai ver Glória. Ela encontra Suzana chorando, pensa que é algo com Glória e pergunta o que está acontecendo. Suzana se recompõe e diz para ela ficar tranquila. Camila diz a Glória que sente muita falta dela. Suzana começa a chorar novamente e Camila pergunta o que está acontecendo. Suzana diz que está com um problema muito grave com o filho, que o prenderam por culpa de uma moça imatura, mas ele não fez nada. O seu Juan é tão bom. Ao escutar o nome Juan, Camila fica surpresa e diz que conhece um rapaz muito bom com esse nome. Suzana jura que o filho é inocente. Diz que ele é um rapaz muito bom e trabalha como motorista em um aplicativo. Camila diz que seria muita coincidência e pergunta se pode ver uma foto do filho dela. Suzana mostra para ela uma foto que tem de Juan no celular. Camila diz que conhece o filho dela. Valéria assina o contrato
E Nicolas diz que agora eles vão falar com a imprensa para desmentirem as notícias sobre a prisão dela. Nicolas diz que as pessoas precisam saber o que aconteceu e nada melhor do que saberem diretamente por ela. Camila diz a Susana que Juan tem ajudado muito e pergunta por que o prenderam. Susana diz que ele foi acusado de sequestrar uma moça, mas ela era namorada dele. Camila pergunta se Juan tem namorada. Susana diz que não, que ele já terminou com ela porque ela é uma mulher muito má, que está somente destruindo a vida dele. Camila diz para Susana lhe contar como tudo aconteceu para ver como que pode ajudá-la para tirar o Juan da cadeia. Arthur se encontra com Saul Gimenez. Saul pergunta como que estão os irmãos dele. Arthur diz que todos estão muito bem, trabalhando graças a Deus. Leonardo com o pai, continua casado com a Paula. Saul diz, Paula? Arthur diz que sim, que ela é uma ex-modelo. Saul diz que quer falar com ele sobre uns investimentos que estão dando muito lucro. Arthur diz que agora não vai poder entrar no negócio porque está investindo seu dinheiro em uma campanha de roupas esportivas. E ele começa a falar para Gimenez muito animado sobre a campanha. Mais tarde na empresa, Arthur diz a Nicolas que conseguiu um investidor para entrar no projeto deles. Nicolas pergunta se ele confia nele. Arthur diz que ele não tem muito dinheiro, mas pode ajudá-los com as despesas. Nicolas diz a ele que a Valéria já assinou o contrato. Surpreso, Arthur pergunta como que ele a convenceu. Nicolas diz que falou com ela e a convenceu. Mar chega em casa chorando. Diz a Valéria que foi ver o Juan no presídio, mas ele está muito mal e não quis falar com ela. Nicolas diz a Arthur que se deu conta de que Valéria é uma mulher diferente. Arthur diz que disse isso para ele e pergunta se o irmão já mudou a sua opinião sobre ela. Nicolas diz que sim, que acha que julgou rápido demais Valéria e talvez é hora de resolver os seus erros do passado. Camila diz a Susana que vai conseguir o melhor advogado para ajudar o Juan. Susana diz que Deus a colocou em seu caminho, porque o seu Juan colocou os olhos em uma moça sem coração, filha de uma mulher ambiciosa que pensa que o seu filho não é suficiente. Camila diz que conhece muitas mulheres assim. Susana diz que nenhuma como a Ofélia Garcia. Essa é a pior ser humano. Surpresa, Camila pergunta qual das filhas de Ofélia era a namorada do Juan. Susana diz que é Mar, que ela é a causadora de todas as suas desgraças. Ofélia vai falar com Priscila. Camila quer que o pai libere o advogado da empresa para defender Juan e diz que também quer visitá-lo na cadeia. Luiz diz para ela mesma conseguir um advogado e que não vai permitir que ela visite esse rapaz na cadeia, não vai permitir que ela entre nesses lugares. Priscila pergunta o que Ofélia está fazendo em sua casa. Ofélia diz que foi dizer que tudo o que ela disse da sua filha é uma mentira. Priscila diz que tem provas e testemunhas de que a filha dela quis matá-la. Ofélia diz que isso não é verdade e o que está claro é que a sua Valéria é 1000 vezes melhor do que ela. E com mentiras e enganos, ela não vai conseguir que o Arthur ame. Priscila manda Ofélia calar a boca e diz que ela não sabe o que está falando. Ofélia diz que suas filhas são muito boas e inocentes, mas ela não tem medo de nada. Ofélia continua. Ainda que você tenha dinheiro, eu vou fazer de tudo para que quem pague seja você, menina mimada. Então você retira a denúncia ou aguenta as consequências. Furiosa, Priscila diz para Ofélia ir embora da sua casa antes que ela chame a polícia, para que a prendam também. Ofélia diz que ela é a única que tem que estar na prisão e que fique claro que deu uma oportunidade para ela. Ofélia vai embora e Elvia pergunta a Priscila o que vai acontecer se descobrirem que elas estão mentindo. Priscila diz para ela não falar essas idiotices, a Valéria quis matá-la. Luiz diz que Camila tem que trabalhar, pois se quer dinheiro para pagar um advogado e ajudar o amigo, tem que fazer isso. Camila não quer trabalhar e diz que o pai é muito injusto. Nicolas diz a Arthur que já está tudo confirmado para amanhã e convocou a imprensa para uma breve conferência para que eles vejam a Valéria, para que saibam que tudo está bem e o projeto continua. Jacinto diz que Ofélia é uma cínica e pergunta como que ela pode agir como se tivesse tudo normal quando o filho dele está na prisão por culpa dela. Jacinto diz que se ela não obrigar a Mar a deixar o filho dele em paz, ele vai obrigá-la. Ofélia diz que pobre dele se pensar em colocar uma mão em cima da Mar, porque o matará. Jacinto diz para ela falar para Mar não voltar a procurar o filho dele no presídio.
Ofélia entra em casa muito nervosa, querendo falar com Mar, mas Valéria diz que a irmã já está dormindo e não deixa a mãe chamá-la. Ofélia pergunta como que ela permitiu que a Mar fosse visitar aquele morto de fome na prisão. Valéria diz que não é dona da irmã e a mãe também não, mas ela não precisa se preocupar. A Mar não voltará naquele lugar. Ela passou por um mau momento lá e chegou chorando. No dia seguinte, Susana conta para Jacinto sobre a conversa que teve com Camila Portilla. Diz que ela é amiga do Juan e vai ajudá-los a tirar ele da cadeia. Arthur fica perto da casa de Priscila e quando Elvia sai, ele diz que precisa saber a verdade. Com medo, Elvia diz que não pode dizer nada para ele. Arthur diz que conhece a Priscila e com certeza foi ela que pediu para ela mentir, mas o que a Priscila não disse é que ela pode se meter em problemas com a polícia e acabar na cadeia por estar mentindo, por incriminar uma pessoa inocente. Assustada, Elvia diz que a senhorita Priscila a obrigou a dizer isso ou ia demiti-la. Mas a verdade é que a senhorita Valéria não fez nada com ela. Quando a Valéria foi embora, a senhorita Priscila estava bem, não tinha nenhum machucado. Rosil espera por Ofélia na frente da mansão Portilla. Diz que ficou esperando que ela ligasse, mas ela não fez isso. E pede para ela lhe dizer que eles estão bem. Ofélia diz que estão, que o Arthur ficou uma noite preso, mas já está em casa. Rosil fica aliviada e agradece a Deus. Ofélia pede para Rosil lhe explicar o que fez para terminar tão brigada com o senhor Portilla. Nesse momento, um carro vai saindo da mansão. Rosil fica tensa, vira as costas e se afasta um pouco de Ofélia. Ofélia diz para si mesma que logo vai saber o que essa senhora esconde e entra na mansão. Graciela está no carro e ao ver Rosil, manda o motorista parar. Está tudo pronto para a coletiva de imprensa. Valéria está muito nervosa e diz que não consegue. Nicolas diz para ela ficar tranquila e deixar tudo nas mãos deles. Arthur segura a mão dela e diz que ela não está só. Nicolas diz que ela não precisa dizer nada. Arthur diz que eles já estiveram em lugares piores e consegue fazê-la sorrir. Graciela diz a Rosil que o Luiz disse que não queria ela perto da casa. Rosil diz que Graciela sabe muito bem o que ela quer. Graciela diz que não importa, que o Luiz pode ser muito prudente, mas ela não tem nada a perder e por sua família é capaz de fazer o que for preciso e não quer ver ela perto deles. A entrevista para a apresentação de Valéria é um sucesso. Paula se encontra com um amigo jornalista. Diz que o que vai falar para ele é confidencial e ninguém pode saber que foi ela que disse. Chema diz que ela pode confiar nele. Paula diz que as coisas na empresa do sogro estão pior do que nunca. O Arthur e o Nicolas enganaram milhões de mulheres com essa história do concurso, mas a verdade é que tudo já estava combinado desde o início, para que Valéria fosse a escolhida. Paula diz que Valéria é amante do Arthur há muito tempo e foi com ela que ele enganou a Priscila. Arthur diz que Valéria foi incrível. Valéria diz que já cumpriu com a sua parte no acordo e vai embora. Com deboche, Paula diz a Chema que Valéria é filha da empregada da mansão dos Portilla. Arthur liga para a Priscila, diz que eles precisam conversar. A convida para ir até a casa dele e diz para ela também convidar o pai dela, porque todos precisam conversar. Priscila diz que sabia que ele ia voltar à razão. Ela fica eufórica, pois está certa de que Arthur vai voltar com ela. Priscila diz ao pai que Arthur os convidou para ir até a casa dele. Ela diz que tem certeza de que tudo vai se resolver. Francisco diz que já está cansado de que ela fique esperando que o Arthur lhe dê o que não pode dar. Priscila diz que tem certeza de que o Arthur a procurou para que se desse outra oportunidade. Arthur diz ao pai que pensou muito em todas as coisas que ele lhe disse e quer falar de frente com Francisco e a Priscila, por tudo o que aconteceu com a Valéria, e quer que ele esteja presente. Luiz o agradece por estar levando as coisas a sério e diz que estará presente com muito prazer. Camila pede o contato do advogado de Priscila e fala que é para o Juan, o rapaz de quem tinha falado para ela. Priscila pergunta por que ela quer tanto ajudar o motorista. Camila diz que Juan é muito lindo, desde que conheceu ele sentiu algo especial e também se ajudá-lo, vai poder usá-lo a seu favor. Priscila pergunta para que ela precisa dele. Camila diz que é para se vingar da outra filha da Ofélia. Priscila e Francisco chegam à mansão Portilla. Priscila diz a Arthur que estava louca para vê-lo, que morria para estar assim de novo com ele.
Francisco diz para Arthur ser rápido. Priscila diz que finalmente vão poder resolver tudo. Arthur diz que é isso que quer, mas para isso gostaria de falar com a verdade. Graciela, Camila e Luiz chegam e se juntam a eles. Graciela chama Ofélia e manda ela oferecer algo de beber para os convidados. Priscila e Ofélia se encaram. Mas sente um enjoo muito forte e se pergunta o que está acontecendo. Priscila pergunta se Ofélia se lembra de quem a ameaçou. Graciela pergunta se Ofélia fez isso. Ofélia diz que não, que talvez falou um pouquinho demais quando a viu, mas espera que eles entendam que ela é uma mãe desesperada pela filha. Luiz pede para Ofélia ir para a cozinha e deixar eles conversar. Camila manda Ofélia pedir desculpas para a amiga dela. Ofélia diz: "Me desculpa, senhorita." Priscila diz que é claro que a perdoa. Ofélia se afasta, ficando próxima a eles. Francisco diz que acha que Arthur deve fazer o mesmo com a filha dele, pedir desculpas para ela. Arthur diz que sim, que falou com o pai e ele o recordou como é importante que façam as coisas direito. E isso é justamente o que ele vai fazer. Arthur pega o celular e coloca para todos ouvir a gravação de Elvia, confirmando que Priscila a obrigou a mentir sobre Valéria ter tentado matá-la. Ofélia escuta tudo e fica muito contente. Priscila fica com a cara no chão ao ser desmascarada, mas tem a cara de pau de dizer que aquela gravação é uma mentira. Arthur diz que vai mostrar a gravação para os advogados para verem que ela inventou tudo. Priscila diz que não pode acreditar que ele armou uma armadilha para ela. Arthur diz que a chamou ali para que todos vissem a verdade. Francisco diz que por isso a declaração de Priscila não coincide. Priscila diz ao pai que estava desesperada. Muito nervoso, Francisco chama ela para ir embora agora mesmo. Pede desculpas a Luiz e diz que vai retirar a denúncia contra a Valéria. Francisco e Priscila saem. Luiz diz a Arthur que aquela não era a maneira de fazer as coisas. Arthur diz que fez porque eles sempre acreditaram mais na Priscila do que nele. Depois Arthur diz a Ofélia que agora sim a Valéria vai ser completamente livre. Ofélia agradece ele emocionada. Arthur vai até a casa de Ofélia e diz a Valéria que vão retirar a denúncia contra ela e ela já não vai ter problemas com a lei. Muito feliz, Valéria pula nos braços dele e o agradece. Arthur chama ela para comemorar e diz para ela levá-lo aonde quiser, a um lugar que ela gosta. Ofélia pede desculpas a Luiz por todo o desastre envolvendo a sua filha, mas diz que pode garantir que as suas duas filhas são pessoas finíssimas. Luiz diz que sabe que Má é muito honrada e repôs o perfume. Ofélia fica surpresa ao saber que Má colocou o perfume no lugar, mas finge que já sabia e diz que a sua Má sempre cumpre com o que promete. Valéria leva Arthur a um parque e diz que o pai levava ela e a irmã ali quando eram crianças. Arthur diz que há algo que o intriga muito, que ele, o advogado e a mãe dela não conseguiram convencer ela a fazer a campanha, mas para o Nicolas foi muito fácil e pergunta por que ele conseguiu, o que ele ofereceu para ela. Valéria diz que o Nicolas lhe explicou como esse projeto era importante para ele e por isso ela aceitou, por ele. Ao saber que Valéria aceitou fazer a campanha por ele, Arthur a beija. Dessa vez, Valéria não foge dele. Depois de corresponder ao beijo de Arthur, Valéria se afasta dele. Arthur pergunta o que aconteceu. Valéria diz que precisa ir. Arthur diz que sabe que não deveria ter feito aquilo, mas ficou muito emocionado com a ideia dela ter feito aquilo por ele. Valéria diz que aquilo que acabou de acontecer não pode se repetir. Arthur tenta beijá-la novamente. Ela não permite e diz que precisa ir. Arthur se oferece para acompanhá-la e depois de insistir muito, ela acaba aceitando. Na cozinha, Paula pede para Ofélia preparar um chá para ela. Nesse momento, o telefone toca. Ofélia atende e diz a Paula que é uma ligação para ela. Paula pergunta quem é. Ofélia diz que é o senhor Saul Jimenez. Paula fica muito nervosa e diz para Ofélia dizer que ela não está. Ofélia percebe que Paula está escondendo algo. Furiosa, Priscila briga com Elvia e a chama de traidora por ter entregado para Arthur. Francisco defende Elvia e repreende Priscila pela mentira que inventou. Priscila diz que Valéria merece o que está passando. Francisco diz que Valéria não fez nada, que ela está arriscando muito ao mentir e espera que retirar as acusações
seja suficiente e que falará com seu advogado. Em seu quarto, Paula se pergunta como que aquele homem conseguiu o telefone da mansão. Ofélia observa e se pergunta quem é esse tal de Saul. Camila entra em contato com o advogado que Priscila indicou. Valéria tenta se afastar de Arthur, mas ele a impede e pergunta se fez algo de errado. Valéria diz que não, mas afirma que aquilo que aconteceu não vai se repetir. Arthur segura o rosto dela e diz que percebeu o que sente por ela. Valéria diz que não vai ser apenas mais uma na lista dele e pede que não a beije mais. Arthur pergunta por que não, se sabe que ela também queria. Valéria o agradece por ter acompanhado e sai correndo. Arthur se sente feliz, pois acredita que ela também gosta dele. Sozinha em casa, Valéria sorri ao lembrar do beijo deles. Mas está feliz porque sua irmã está livre de qualquer acusação e pergunta o que aconteceu com Arthur. Valéria diz que não quer falar sobre ele e pergunta o que ela quer jantar. Mar diz que não está com fome e que está com dor no estômago. Valéria insiste para a irmã ir ao médico, mas Mar diz que provavelmente comeu algo que fez mal. Ofélia diz a Valéria que sempre soube que a verdade viria à tona, que suas filhas são boas mulheres, mas que o mundo é cruel com as boas mulheres, só que a verdade sempre aparece. Mar pergunta se ela está dizendo isso para ela. Ofélia pergunta se Mar não tem nada a dizer, já que o senhor Luiz contou que ela repôs o perfume. Mar diz que não foi nada. Ofélia diz que depois ela lhe explicará como que fez para comprar esse perfume. Nicolas diz a Arthur que nunca o viu assim e pergunta se ele está realmente apaixonado por Valéria. Arthur diz que sim e que nunca sentiu algo parecido. Nicolas fica feliz pelo irmão. No dia seguinte, Ofélia visita Juan na cadeia. Irritado, ele diz que não tem nada a conversar com ela, pois está preso por culpa dela. Ofélia diz que ele está confundindo as coisas e que só quis afastá-lo da filha. Juan diz que isso não é verdade. Ofélia diz que soube que a filha o visitou. Juan diz que Mar foi vê-lo porque o ama. Ofélia afirma que isso não é amor, diz que é uma tolice e que se ele realmente a ama, sabe que aquele lugar não é para ela. E a filha não pode sacrificar sua juventude por ele e que se ele realmente se importa, deve deixá-la ser feliz. Juan pergunta o que ela quer que ele faça. Ofélia diz, esqueça minha filha. Juan diz que o que ele e Mar sentem não é fácil de esquecer. Ofélia diz que talvez não para ele, mas a Mar é linda e a vida está mostrando outras oportunidades para ela. Juan pergunta o que ela quer dizer com isso. Ofélia diz que alguém está se aproximando da vida de Mar e que esse alguém pode dar tudo que ele não pode. E se ele a ama de verdade, deve deixá-la ser feliz. Juan fica chocado. Mar acorda muito mal, com enjoo e vontade de vomitar. Ao olhar o calendário, percebe que está atrasada alguns dias e começa a se assustar. Valéria entra no quarto e a vê chorando. Pergunta o que aconteceu. Mar diz que está com muito enjoo. Valéria pergunta se é por isso que ela está chorando. Mar diz que gostaria que Juan estivesse com ela e que não queria passar por tudo isso sozinha. Valéria pergunta do que ela está falando. Mar diz que sente falta dele e Valéria a abraça. Juan diz a Ofélia que o que ela está dizendo não é verdade. Ofélia diz que nunca mente, que sabe que a filha é linda e pergunta se ele está cego, se não vê que existem homens melhores por aí. Juan diz que Mar o ama. Ofélia pergunta o que ele pode oferecer. Juan diz que Mar prometeu esperá-lo. Ofélia diz que talvez, mas ela não esperava que a vida colocasse um homem tão bom no caminho da filha, alguém digno e livre para estar com ela, e que se ele se importasse de verdade, a deixaria seguir. Diz que Mar é muito mulher para ele e vai embora, deixando Juan muito preocupado. Nicolas informa aos funcionários que Valéria aceitou continuar com a campanha e manda que a ajudem e encontrem a paleta de cores ideal para ela. Leonardo chega preocupado e diz que há um problema. A imprensa ligou perguntando se o concurso foi uma farsa. Nicolas pergunta de onde tiraram isso. Leonardo diz que descobriram que Valéria é filha da empregada e namorada do Arthur. Nicolas diz que isso é um absurdo. Leonardo diz que estão convencidos de que foi tudo armação publicitária e que Valéria já estava escolhida desde o início. O advogado entrega alguns documentos para Valéria assinar. Ela pergunta quanto deve pelos serviços. Ele diz que a família Portilla já pagou por tudo. Valéria insiste para saber, pois quer pagar Arthur. Hector tenta mudar de assunto e apenas pede para ela assinar. E ela assina. Um detento provoca Juan dizendo que a gatinha dele não o visitou.
Furioso, Juan o empurra e eles começam a brigar. Um oficial intervém e diz a Juan que ele tem visita de uma loirinha. Paula se diverte lendo as fofocas que ela contou para o seu amigo jornalista. Graciela observa irritada. Paula diz que não é mentira e que aquilo sim pode prejudicar a reputação da família. Graciela diz que não entende como ficaram sabendo. Dissimulada, Paula diz que também não sabe. De repente, Ofélia aparece com uma caixa e diz a Paula que chegou um pacote para ela. Paula abre empolgada e encontra uma lingerie. Graciela pergunta quem mandou aquilo. Paula vê que foi Saul, mas mente dizendo que não sabe. Graciela e Ofélia ficam desconfiadas. Juan fica surpresa ao ver Camila e pergunta como que ela descobriu onde ele estava. Camila diz que foi visitar Glória no hospital e descobriu e conseguiu um dos melhores advogados para tirá-lo da prisão. Juan diz que não pode aceitar, que não tem como pagar. Camila diz que não está pedindo dinheiro. Juan diz que não pode aceitar. Graciela pergunta novamente a Paula quem mandou a lingerie. Paula mente, dizendo que comprou pela internet e que esqueceu, já que costuma comprar muitas coisas e vai para o quarto com presente. Camila diz a Juan que ele sempre a ajudou e que agora é a vez dela. Juan diz que fez por vontade, não para que ela se sentisse em dívida. Camila diz que sabe disso, mas a vida quer uni-los e sabe que ele está ali por causa da Mar. Juan corrige, dizendo que está ali por causa da Ofélia. Camila diz que é a mesma coisa. Juan diz que Mar não é como aquela mulher. Camila diz que conhece Mar, já que sempre ajuda a mãe. Juan pergunta se ela sabe se Mar está saindo com alguém. Nicolas fala ao telefone com o jornalista e conta a Arthur que não quiseram revelar a fonte. Eles estão preocupados, pois é algo sério. Arthur pergunta quem ele acha que vazou a informação. Nicolas diz que não tem ideia. Arthur diz que falará com os amigos para acelerar a campanha. Nicolas comenta que Valéria não está pronta, pois nunca foi modelo. Arthur diz que cuidará disso e que vão conseguir. Camila insiste com Juan que ele deve focar apenas em sair da prisão e que depois poderá refazer a sua vida. Juan pergunta se o que ela está dizendo é verdade. Camila diz que não sabe, mas pede que ele aceite a sua ajuda. Diz que ele não merece o que estão fazendo com ele e que precisa seguir em frente. Juan aceita e promete que vai pagar tudo. Mar pede que Valéria vá falar com Susana sobre Juan. Valéria diz que duvida que ela vá querer conversar, mas pode tentar com as vizinhas. Paula liga no número que Saul deixou na etiqueta da lingerie. Ele a cumprimenta com tranquilidade. Paula grita, dizendo que não sabe como ele conseguiu o número e o endereço da casa dela, mas ele precisa parar. Saul diz que é amigo do cunhado dela e que gosta muito dela. Paula diz que isso é mentira. Saul garante que é verdade e que ficará por perto até que ela volte para ele. Paula o chama de idiota e desliga. Logo depois, Ofélia bate na porta do quarto dela com roupas limpas. Vendo que Paula está muito nervosa, pergunta se está tudo bem e se ela quer que lave as peças que chegaram. Paula diz para ela não se meter e sair dali. Valéria descobre, através de uma vizinha, que a situação de Juan está difícil e que os pais dele estão vendendo coisas para pagar um advogado. De repente, Arthur liga e pede para encontrá-la. Valéria diz que tem muitos compromissos. Arthur diz que aquele beijo foi muito importante para ele. Valéria lembra que eles combinaram que não falariam mais sobre isso. Arthur concorda, mas diz que não vai desistir e quer conversar sobre a campanha. Valéria diz que o verá em sua casa. Na frente do presídio, Camila diz a Susana e Jacinto que Juan aceitou a sua ajuda. Eles ficam muito felizes. Camila diz que o advogado disse que não será fácil, mas que está confiante que conseguirá tirá-lo de lá logo. Jacinto oferece pagar com trabalho, mas Camila diz que não é necessário. Susana a abraça para agradecer e Camila diz que não precisa disso. Mas diz que o advogado recomendou que Juan se afaste da moça da qual é acusado. Então é melhor que não tenha contato com ela para não complicar mais. Susana diz que cuidará disso. Mar compra um teste de gravidez. Francisco e Priscila assinam os papéis retirando a acusação contra Valéria. Priscila pede para olhar o processo, enquanto Francisco agradece ao advogado e pergunta se haverá problema por causa do que Priscila declarou. O advogado diz que não. Ele pergunta o que Priscila está procurando. Ela diz que encontrou e devolve o processo agradecendo. Francisco diz a Priscila que isso não pode se repetir. O teste de gravidez de Mar dá positivo e ela fica assustada.
Camila, decidida a ajudar Juan, começa a olhar seus relógios para escolher um para vender. Má vai à prisão ver Juan, mas ele se recusa a sair. Ela implora para conversarem. Juan finalmente aparece, sorri e pede que ela se aproxime. Quando Má está prestes a contar para ele que está grávida, Juan grita para ela ir embora, dizendo que não quer falar com ela. Má fica arrasada. Valéria chega em casa, ouve alguém bater. Pensa que é Má, mas é Priscila. Tenta fechar a porta, mas Priscila impede e diz que foi pedir perdão. Valéria não quer falar com ela, mas Priscila insiste que está arrependida e só quer conversar. Então Valéria permite que ela entre. Priscila diz que se ela ficar com Arthur, o melhor é resolverem as coisas, já que suas famílias são muito próximas. Na mansão, enquanto Ofélia limpa, Graciela vê os exames de Glória. Diz que ela será levada para lá e Ofélia vai ajudar a cuidar dela. Ofélia fica surpresa. Graciela diz que o acidente aconteceu ali e pergunta se ela se importa de ajudar, já que a conhece bem. Ofélia mente, dizendo que conhece Glória desde sempre. Graciela é estranha, pois Cecília disse que ela foi recomendada por ser amiga de uma prima da Glória, mas que nunca viu. Valéria pergunta a Priscila o que ela realmente quer. Enfurecida, Priscila empurra e diz que foi avisar que o Arthur é dela e não vai deixar ela tirá-lo dela. Valéria diz que não está tirando ninguém, mas Priscila a acusa de mentir e diz que conhece mulheres como ela, que parecem inocentes, mas são interesseiras. Ofélia tenta acalmar Graciela, dizendo que talvez Cecília tenha se confundido. Diz que ela lhe explicou tudo sobre como gostava das coisas na casa e por isso ela pôde fazer um bom trabalho. Graciela diz que entende e afirma que estão pagando os melhores especialistas para a Glória se recuperar e contar o que realmente aconteceu. Com ironia, Graciela diz que imagina que Ofélia também quer saber como ela caiu da escada. Ofélia diz que sim, que também não entende como aquilo aconteceu.